Bom dia, meu povinho do sexto ano. Na aula passada, nós falamos sobre as transformações químicas e físicas, foi verdade? E hoje a gente vai dar continuação, tá? A gente vai continuar nessas transformações físicas e químicas, lá na página 157, tá bom? A gente vai terminar e vamos depois fazer umas avaliações, exercícios, porque semana que vem, tá bom? Vamos fazer um exercício avaliativo de tudo que a gente já falou, beleza? Então vamos lá. Página 157. As transformações na natureza. Diversas transformações físicas podem ser observadas na natureza. Entre elas, podemos citar a quebra de um galho, as mudanças de estado físico nas diferentes etapas do ciclo da água. Isso tudo mudanças físicas. Na natureza, também ocorrem diversas transformações químicas. Entre elas, o processo de digestão dos alimentos realizado nos animais, a alteração da cor e do sabor de muitas frutas ao amadurecer e a transformação de material orgânico pelos decompositores. Então, nós vimos algumas transformações físicas, né? Quando a gente rasga um papel, quando quebra um copo de vidro. E transformações químicas, quando a gente faz um bolo, né? Que muda totalmente ali, são criados novos materiais. Quando a gente também produz calor, né? Uma chama, quando a gente vai queimar vai fazer uma fogueira, transformação química. Quando produz um gás, um cheiro, isso tudo também é transformação química, tá bom? Vamos agora falar sobre decomposição. Na decomposição das frutas, né, das coisas, a gente quando abre, né, hoje eu abri um negocinho ali, já estava ali bastante tempo, ó o cheiro, bem desagradável, né? Decomposição daquele alimento. Produz um cheiro bem típico que você já sabe que está estragado, né? Então vamos lá. Você já observou uma laranja estragada? Com certeza, né? Sua consistência, seu cheiro, seu sabor são bem diferentes daqueles de uma laranja fresca. Essas mudanças são evidências de que a laranja passou por transformações químicas. Além disso, a laranja pode ficar recoberta por uma camada branca ou esverdeada, com certeza. Essa camada corresponde ao bolor, que é um fungo que transforma os materiais que compõem a fruta em açúcares, água, sais minerais e outros componentes, resultando do seu apodrecimento. Então, às vezes, até mesmo pão, né? Pão de forma, fica muito tempo ali guardado no saco, quando você vai comer, já tá com aquele bolor ali, já tá com aquela manchinha verde. Então, a fruta, a mesma coisa. A laranja, o tomate, que é craque de estragar. Então, todos esses alimentos, quando estragam, estão passando por transformações químicas. Além dos fungos, várias bactérias também são capazes de alterar a composição dos alimentos e de outros materiais, como a madeira e o couro. Esse tipo de transformação do material orgânico recebe o nome de decomposição. Então, aquela fruta, aquele alimento, ele está sofrendo decomposição, que é um processo químico. A decomposição de material orgânico também ocorre no solo. Restos vegetais, né, como folha, flores, galhos caídos, animais mortos, fezes e urina, são transformados quimicamente em componentes mais simples. Na verdade, né, solo úmico, né, onde o solo das florestas, cai ali várias folhas, galhos de árvores, animais morrem e ali vão ser tudo decompostos, e aqueles sais minerais que existiam nas folhas, no corpo do bichinho que morreu, tudo isso vai ser devolvido para o solo, fazendo com que o solo fique bastante fértil. Então, nesse caso aí, né, a decomposição faz um bem para a natureza, né? Ajuda a reciclar, né, o lixo dali do ambiente. Esse processo de decomposição é muito importante para manter o equilíbrio do nosso planeta, pois libera mais materiais na natureza e este, por sua vez, podem ser absorvidos e utilizados
pelas plantas. Então, na decomposição aí, né, das folhas, até mesmo para fazer a formação, para formar solo úmico, ele precisa da decomposição desses compostos orgânicos, que são devolvidos para o solo e fazem muito bem para o solo, tá bom? Transformação do lixo. Já ouviram falar em chorume, né? Já, com certeza. É aquele caldinho que sai do lixo, né? Quando o caminhão do lixo passa, fica aquela lindeza, né? Pela rua, aquele cheiro maravilhoso. Esse é chorume. Então, vamos lá. A sociedade humana descarta diversos materiais, como restos de alimento, garrafa, plástico, papel, tudo no lugar errado, né? Os restos de alimentos são decompostos rapidamente por fungos e bactérias. Nesse processo, ocorre liberação de gases de odor desagradável e formação de um líquido escuro, chorume. O chorume pode estar contaminado por materiais tóxicos como mercúrio, chumbo, proveniente das lâmpadas, né, fluorescentes. O povo joga pilha também no lixo, não se deve jogar pilha no lixo, tem um lugar certinho. Às vezes tem alguns supermercados que tem já o lugar de descarte certinho da pilha, para não acontecer essa contaminação aí do lixo. E aí o lixo, quando é jogado em qualquer lugar, né, principalmente em lixões, ele vai com certeza contaminar o solo. Se tiver lençóis de água freático, né, embaixo, vai contaminar. Por isso que o melhor destino para o solo é no aterro sanitário. Porque no aterro sanitário, eles impermeabilizam o solo. Primeiro eles fazem um estudo do solo, né? Para ver se ali perto não tem reservas de água. Porque se acontecer alguma contaminação, não vai contaminar a água que está ali debaixo do solo. Então, eles fazem um estudo do local, com geólogo e tudo. Impermeabilizam o chão, colocam, né, um plástico por cima e ali colocam lá os seus lixos, tá? Não tem risco, né? Vamos dizer que é pouco o risco de vazar o chorume e contaminar o solo. Então, o melhor destino para o lixo é no aterro sanitário, tá bom? Materiais como papel, plástico, vidro e alumínio podem ser reciclados, mas são pouquíssimos os lugares, né, onde acontece realmente essa transformação, essa reciclagem. A reciclagem contribui para a preservação do meio ambiente, pois evita o acúmulo de lixo e reduz a necessidade de extração de novos materiais da natureza. Gente, imagine se, né, a maioria das coisas fossem recicladas, né? Papel, plástico, se realmente existisse em todos os bairros, né, caminhão do lixo de coleta seletiva, que pega os sacos de lixo e bota no lugar certinho, que aqui não tem, né? Mas lá para baixo que tem. E aí a gente às vezes acaba separando, mas o lixo não pega tudo junto e bota tudo junto no caminhão. Então não adianta nada a gente separar, não é verdade? Então, se pudessem existir mais lugares de reciclagem, né, o mundo agradeceria, a gente ia diminuir a quantidade de lixo que iria para os aterros sanitários, geraria mais emprego. A natureza, poxa, agradeceria e muito. Então, que aí, ó, durante esses próximos anos, né, possam ser criadas mais empresas que realmente queiram fazer, né, a reciclagem, pegar esses materiais e fazer a reciclagem. Ajudaria a natureza e as pessoas também, né? Porque ia estar contribuindo para fazer mais empregos. Então, ajudaria o mundo inteiro. Vamos para a página 159, materiais naturais e sintéticos. Vamos lá. Os materiais sintéticos podem ser produzidos de um material de origem natural ou então de outros materiais sintéticos. Diversos materiais são obtidos da natureza. São chamados materiais, né, naturais. São exemplos, né, de materiais naturais. Areia, petróleo, madeira, tudo extraído da natureza. Os materiais naturais podem ser utilizados para produzir outros tipos de materiais.
A areia, por exemplo, se misturada a determinados materiais e aquecida, dá origem ao vidro, um novo material com características bastante diferentes das que os materiais que a originou, né? O vidro é, portanto, um exemplo de material sintético. Os materiais considerados sintéticos podem ser produzidos de um material de origem natural ou de outro material que já tenha sido transformado, tá bom? O artesanato é uma forma de produção que utiliza muitas vezes materiais de origem natural, como a madeira, a argila, né, para a confecção de diferentes peças. Então, quando a gente usa essas coisas mesmo, esses produtos que vêm da natureza, né, são produtos, né, são materiais naturais e com eles nós podemos fazer materiais sintéticos. Produção de novos materiais. Muitos dos materiais sintéticos que conhecemos como medicamentos e materiais plásticos passam por etapas de pesquisas e desenvolvimentos antes de serem produzidos. Isso significa que foram definidas as suas características e suas propriedades, e a partir de que outros materiais poderiam ser produzidos. Os novos materiais desenvolvidos passam então por diferentes testes antes de serem produzidos em grandes quantidades e disponibilizados ao consumo. Aí na página 160, ele vai falar sobre, né, o processo de transformação dos produtos, né, mas aí é de um medicamento, de um remédio, onde é feito, né, são feitos vários testes, eles fazem teste em animais, em ratinhos, às vezes realmente tem pessoas que fazem testes em humanos, as pessoas se disponibilizam para pode testar em mim, e aí depois de muito teste, aí que é realmente liberado para o mercado. E é mesmo assim, às vezes, todos esses testes não são suficientes e acaba acontecendo o não desejado, né? Aquele remédio acaba não servindo tanto pro fim que ele foi preparado. Por exemplo, aí estão fazendo diversas vacinas para o coronavírus, né? Essa corrida doida aí para, né, fazer a vacina. E aí tem vários protocolos, vários procedimentos, já estão fazendo teste em pessoas, já fizeram em animais. E não é assim uma coisa tão rápida, né? Então, a gente aguarda, né? Cenas dos próximos capítulos. Todas essas coisas passam por etapas e normalmente demora, né? Um bocadinho aí. Não é tão rápido assim como estão dizendo aí que já estão surgindo novas vacinas e barará. Tudo a gente tem que desconfiar, né? Então, a gente tem que sempre, ó, abrir os olhos, prestar bem atenção, se informar, se realmente, é certo isso, vou esperar o povo tomar, se não acontecer nada demais, aí, por fim, eu vou lá e tomo, entendeu? Não seja tão afoito. Isso é uma vacina, vamos lá, todo mundo. Então, a gente tem que ser uma coisa bem, realmente, bem feita para surtir o efeito, né, que todo mundo deseja, né? Que é a imunização de verdade, sem lesionar, sem ocasionar mais problemas do que a gente já está tendo, né? Então, vamos para a página 161. Vamos falar do petróleo. O petróleo como matéria-prima. Existem diferentes materiais sintéticos no nosso cotidiano, que são produzidos a partir de derivados do petróleo, um importante recurso natural. O petróleo é um material insolúvel em água. Você pode misturar em água, que ele não se mistura. Já perceberam quando tem vazamento, né, de petróleo? Fica aquela mancha horrível no mar. Então, porque ele é insolúvel em água. E é de origem fóssil, que leva milhões de anos para ser formado. Boa parte do petróleo existente no mundo está armazenada em rochas sedimentares no fundo dos oceanos. Eles falam, né, que para a formação do petróleo, né, são milhões e milhões de anos
E aí, o que acontece? Os animais, restos de animais e vegetais que morreram há milhões e milhões de anos e vieram lá, ficaram soterrados por várias camadas de terra. Essa pressão toda vai fazendo com que se forme esse caldo, né, preto aí que a gente chama de petróleo. Por isso que a gente encontra petróleo em rochas sedimentares, porque nas rochas sedimentares é onde a gente encontra o quê? Fósseis. Então, esses conjuntos aí desses animais mortos, com um monte de coisa mais morta lá, de milhões e milhões de anos, acaba ocasionando aí a formação do petróleo, que aí eles falam que a grande parte, a maioria, está debaixo aí do fundo dos oceanos. Logo a gente vê várias plataformas, né, de petróleo nos oceanos para fazer a extração, né? O petróleo é uma mistura de diversos componentes. A destilação fracionada, realizada em refinarias, é o processo utilizado para separar parte desses componentes, de modo que eles possam ser destinados à produção de diferentes materiais, como combustíveis, entre eles a gasolina e o óleo diesel, e materiais plásticos. Aí do lado a gente pode ver o petróleo, né? Ele é bastante viscoso, tá? Ele não escorre muito fácil e uma coloração bem escura. Aí embaixo na figura está mostrando o processo, como é a destilação fracionada do petróleo. Os materiais, né, que têm menor temperatura de ebulição, né, os mais voláteis que somem rápido, eles ficam mais na parte de cima, tá bom? E embaixo são os produtos, né, que têm uma maior temperatura de ebulição. São os menos voláteis, eles evaporam, né, é muito mais demorado do que os outros lá de cima, são muito mais voláteis, tá bom? Então aí temos o asfalto, tá? Óleos combustíveis, óleos lubrificantes, diesel, querosene, gasolina, nafta, mistura de gás, tudo isso tá extraído aí pela destilação fracionada do petróleo. Tudo isso derivado do petróleo, tá bom? Então, até mesmo várias coisas do nosso dia a dia, vai lá, tem petróleo. Então, vamos lá. Materiais plásticos. Na separação dos componentes do petróleo, obtém-se a nafta, uma mistura de compostos que, entre outras aplicações, é destinada à produção de materiais plásticos. Os materiais plásticos, que têm entre suas principais características resistência, praticidade e durabilidade, estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, como nas embalagens de alimentos e produtos de higiene. O conhecimento científico e tecnológico sobre as características e propriedades dos plásticos levou ao desenvolvimento de materiais de grande importância para a sociedade. Entre eles estão as próteses auditivas e materiais hospitalares descartáveis, além de peças resistentes ao impacto usadas em automóveis e eletrodomésticos. Aí do lado vocês podem ver aí, ó, uma prótese auditiva que é produzida com materiais plásticos e também é derivado aí, né, do petróleo. Plásticos biodegradáveis. Vamos falar aí dos plásticos, né? Amigos da natureza, né? Que demoram menos tempo para serem degradados, né? Se por um lado o uso de materiais plásticos trouxe benefícios para a sociedade, por outro lado, tem levado ao acúmulo de materiais que se degradam lentamente na natureza. Pode demorar décadas e décadas para um plástico ser, né, realmente degradado. E o povo é mais, né, muito mal educado, joga tudo no mar. E aí as tartarugas marinhas, né, elas comem muito esses plásticos e fica tudo na barriga delas. Elas acabam morrendo, né, por consumir essa grande quantidade de plástico, elas acabam morrendo sufocadas. E o homem não tá nem aí para isso. Ele quer se livrar daquele plástico, joga na rua, joga onde for, que na minha mão que não vai ficar.
Então, em primeiro lugar, o homem, né, o ser humano tem que ser mais educado e mais prestativo, né? Ter mais amor com a natureza, gente, com o mundo que ele vive. Meu Deus, estou com papel de bala aqui, não tem nenhum, né, algum lixo perto, bota no bolso, bota na bolsa. Quando chegar em casa, você bota esse danado do papel no lixo. Pra que ter o prazer de... Gente, eu passo mal quando eu vejo alguém jogando uma latinha de Coca-Cola, de refrigerante. E eu espero que ninguém faça isso, hein, meu sexto ano. E se tem alguém na casa de vocês que, né, que faz isso, pode chamar atenção, pode puxar a orelha, pode falar que foi eu que mandei, tá bom? Porque a gente tem que preservar a natureza. Preservando a natureza, a gente vai estar conservando o mundo melhor para as próximas gerações. Né? Se ainda tiver mundo depois dessa pandemia, né? Se o mundo não estiver acabando por aí, né? A gente sobrevivendo, quem viver verá, né? Cenas dos próximos capítulos. Então, vamos confiantes, né? Mas também se acabar, né? Tá bom, tá ótimo, né? Vamos pro céu logo, vamos ser arrebatados, né, gente? Tudo tem o seu lado bom, né? Seu lado bom, seu lado ruim. Então, o lado bom é, gente, esse mundo tá difícil, né? O povo tá cada vez mais pensando em si, não tem amor ao próximo. E é isso realmente o que Deus quer que a gente faça pelo ser humano, né? Tenha amor pelo seu próximo, né? Faça cada vez, cada dia mais demonstrações que realmente vou ajudar, vou ajudar, para depois ele me retribuir. Ajude, tenha amor no seu coração, tá bom? Ajude sem pensar que você vai ser retribuído. Pode ter certeza que Deus estará olhando e te retribuirá no momento certo, mas não pense, né? Não fique, meu Deus, cadê minha retribuição? A gente tem que fazer tudo, ó, de coração, que aí as coisas vêm naturalmente, tá bom, meu povo? Vamos terminar. Então, vamos lá. Como alternativa aos plásticos produzidos com derivados de petróleo, que não são facilmente decompostos, estão sendo desenvolvidos os chamados plásticos biodegradáveis, que podem ser degradados mais rápido pelos micro-organismos presentes no ambiente. Entre as matérias-primas utilizadas para pesquisas e o desenvolvimento desses novos produtos estão cana-de-açúcar, beterraba e mamona. Olha aí, ó, óleos obtidos da semente da mamona vêm sendo utilizados em pesquisas como matéria-prima para o desenvolvimento de um plástico biodegradável. Então, os plásticos biodegradáveis são plásticos que demoram menos tempo na natureza. Eles vão ser degradados em menor tempo do que os outros produzidos aí com derivados do petróleo. Então, né, se vai ser bom para a natureza, a gente agradece. Então, vamos utilizar, né, os plásticos biodegradáveis, sacola, né, de pano mesmo para ir lá no supermercado. Para de ficar usando plástico aqui, plástico ali. Então, quanto menos, melhor. E a gente e a natureza agradece também, né, meu povo? Então, a gente encerra por aqui. Vamos fazer nosso dever. Semana que vem tem avaliação e tem também avaliações secretas que vocês estão sendo avaliados, mas vocês não sabem que estão sendo avaliados. Contei, agora vocês vão ficar de orelha em pé. Então, tudo vocês estão sendo avaliados, hein? Então, preste atenção, façam todos os deveres, tá bom? A gente sempre tá conversando ao vivo, no Meet, tirando as dúvidas, fazendo brincadeiras, e não vai ser diferente. Então, daqui a pouco a gente se encontra, tá bom? E um grande beijo pra vocês.